Imagine só a situação de doadores de gametas reprodutivos que oferecem seu esperma ou seus óvulos para fins de reprodução medicamente assistida de casais com dificuldades de procriar com gametas próprios. A criança gerada através deste procedimento teria o direito, em um futuro, de descobrir a identidade do seu pai, da sua mãe, dos seus genitores biológicos que doaram o material genético? Por outro lado, e o doador do gameta? Teria ele o direito de ter sua intimidade e privacidade preservadas através do anonimato? Ou ele não teria este direito? Para esclarecer estes questionamentos, eu vou debater um pouco sobre o assunto com vocês. Vamos lá! Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Sabrina Arruda, eu sou juíza federal e professora. É um prazer estar aqui novamente. E se você chegou agora, aproveita para se inscrever no meu canal, pois sempre tem conteúdo novo aqui. Pois então, eu vou dar continuidade ao tema que eu apresentei na semana passada, no vídeo intitulado Aspectos Jurídicos e Morais da Reprodução Assistida. Inclusive, o link do vídeo está aqui na descrição para quem se interessar em vê-lo. Naquela ocasião, eu fiz uma abordagem sobre a perspectiva das pessoas que decidem recorrer aos serviços médicos de reprodução heteróloga, que é uma modalidade de procriação assistida em que a fecundação é feita com o uso do esperma ou do óvulo ou de ambos de um terceiro doador, estranho ao casal que pretende gerar a criança. A lei brasileira autoriza este tipo de procedimento e o Conselho Federal de Medicina também já regulamentou a matéria. Portanto, sob a ótica do casal que faz uso deste procedimento médico, não há qualquer obstáculo na lei. Ele é perfeitamente possível. Mas agora eu quero ingressar na perspectiva do doador e da criança gerada através deste procedimento. Toda a problemática aqui reside no direito da criança ao conhecimento da sua identidade pessoal e genética, ou seja, de sua filiação, em contraposição ao direito ao anonimato do doador. Diante deste conflito, qual o direito deve prevalecer? O fato é que hoje não há consenso sobre este assunto, seja na comunidade nacional, seja na internacional, o que revela que estamos diante de uma temática muito controvertida. E é por isso que eu vou apresentar as três principais correntes sobre esta matéria. A primeira corrente defende a prevalência do anonimato do doador sobre o direito à identidade pessoal e genética da criança. A argumentação é no sentido de que a melhor via é o sigilo, pois do contrário haveria ofensa aos direitos de privacidade e de intimidade da vida familiar do casal que optou por esta técnica reprodutiva. Isso porque a família poderia ser abalada com a intromissão de um estranho por prejudicar a relação da criança com seus pais legais. Do mesmo modo, o doador teria também sua privacidade abalada ao ser procurado em razão de ser pai ou mãe de alguém com quem ele não tem qualquer vínculo socioafetivo e sequer tem interesse em conhecê-lo. E ao final, a identificação do doador poderia também resultar numa diminuição considerável do número de pessoas dispostas a cederem seus gametas reprodutivos. E isso dificultaria o acesso à reprodução heteróloga por parte daqueles que não podem gerar um filho com material genético próprio. O sigilo, portanto, seria uma forma de encorajar a doação de gametas. No mais, é uma garantia para os pais legais da impossibilidade de o doador reclamar qualquer direito sobre o seu filho biológico. E o mesmo vale para o filho, que também não poderia reivindicar qualquer direito em face dos pais biológicos. Em suma, a ideia aqui é preservar a intimidade da vida privada e familiar, de modo que a revelação do doador ensejaria uma responsabilização por violar os direitos de personalidade.
Há também aqueles que suscitam dúvidas sobre a real importância de se conhecer o doador. Afinal de contas, em que medida a revelação do doador poderia contribuir para a identidade pessoal da criança, considerando que esta identidade pessoal vai muito, muito além da identificação biológica e genética? O bem-estar da criança, sua saúde mental, seu equilíbrio emocional estariam em perigo caso ela fosse impedida de conhecer sua origem genética? Para muitas pessoas, esta identificação não teria nenhum valor essencial na vida da criança. Bom, estes são os principais fundamentos da corrente que prega o anonimato do doador. De outro lado, temos os defensores do direito da criança à identificação pessoal e genética. Aqui, o entendimento é de que a procriação medicamente assistida não deve ser utilizada apenas em razão dos interesses dos pais, mas, sobretudo, em razão dos interesses da criança. O reconhecimento à origem genética seria, assim, um direito personalíssimo da criança, não sendo possível sua renúncia ou sua disposição pelos pais legais. Desse modo, o filho teria sim o direito de conhecer os seus pais biológicos, na medida em que este conhecimento faz parte de sua própria identidade como um ser humano. E sob a perspectiva do doador, é argumentado que ele tem a livre opção de participar ou não da criação de uma nova pessoa. Assim, se ele optou por ceder o seu gameta, ele deve também suportar as consequências do seu ato, dentre elas a possibilidade de ter sua identidade revelada. Além disso, se defende que o conhecimento do patrimônio genético do doador é indispensável para se detectar certas doenças genéticas e anomalias graves. E mais que isso, muitas das vezes é necessária não apenas a identificação genética, mas também o conhecimento da evolução clínica passada e futura do doador. Por exemplo, em se tratando de câncer de mama, já é comprovado por inúmeros estudos que o risco de uma mulher desenvolver essa doença sobe consideravelmente se sua mãe biológica tiver histórico de neoplasia. Daí a importância de se realizar essa identificação do doador para fins de precaução. A verdade é que a medicina cada vez mais apresenta um caráter preventivo, motivo porque é muito importante a realização de rastreios genéticos e clínicos para que seja possível se realizar um diagnóstico precoce de certas doenças. Isso certamente promove um tratamento mais assertivo e mais eficaz. Nestes casos, o que se nota é que, para além do direito à identidade genética e pessoal, estaria em jogo principalmente o direito à própria vida, cujo peso valorativo é maior que qualquer outro direito na esfera jurídica. Bom, expostas estas duas correntes antagônicas, agora eu apresento uma terceira posição, que é a intermediária e que procura conciliar e ponderar os interesses de todos aqueles que estão envolvidos neste procedimento reprodutivo. De acordo com esta corrente, admite-se a identificação do doador, mas desde que haja demonstração da real necessidade, a comprovação do interesse da criança em ter acesso a esta informação. Portanto, todas as circunstâncias que rodeiam o caso concreto devem ser analisadas, de modo a se verificar qual interesse deve prevalecer: o direito da criança à identificação ou o direito do doador ao anonimato. Desse modo, o sigilo do doador pode ser mantido, a depender do contexto fático, como, por exemplo, em uma situação em que fique evidenciado o interesse meramente financeiro. Isto é, a pretensão de se descobrir o doador está relacionada apenas ao conhecimento do seu padrão econômico, do seu poder aquisitivo, ainda que esta identificação não gere qualquer efeito patrimonial de acordo com a lei. Então, conforme esta terceira corrente, exige-se uma minuciosa investigação do caso concreto, para que se possa definir qual o interesse deve preponderar. Bom,
Isso tudo que eu apresentei até agora diz respeito às discussões no ambiente acadêmico e na sociedade. Mas a pergunta é: como esta matéria foi disciplinada pela lei brasileira? Na verdade, ela não foi disciplinada na lei. Hoje, não há nenhum dispositivo no ordenamento jurídico brasileiro que prescreva especificamente o direito da criança à identificação genética nos casos de reprodução heteróloga. Embora este direito possa ser extraído da nossa Constituição Federal, especialmente dos seus princípios, como o princípio da informação, do conhecimento ou da dignidade da pessoa humana. Da mesma forma, não há nenhum artigo da lei brasileira que determine o direito ao anonimato do doador de gametas. Embora este direito possa também ser vislumbrado através de normas gerais da ordem jurídica, como a preservação da intimidade e da privacidade. Enfim, são os conceitos jurídicos mais amplos e indeterminados que podem trazer uma resposta a este dilema, até que a matéria venha a ser regulamentada por uma lei brasileira. No âmbito do Conselho Federal de Medicina, o tema foi regulamentado pela Resolução 2320 de 2022, que apresenta normas éticas para a utilização da reprodução assistida. E esta resolução afirma a obrigatoriedade de manutenção do sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas, bem como dos receptores. Salvo em situações especiais em que as informações dos doadores por motivação médica podem sim ser fornecidas exclusivamente aos médicos, resguardada a identidade civil do doador. Assim, de acordo com o Conselho de Medicina, a regra é o sigilo. E a quebra deste sigilo é excepcional, decorre de motivos médicos e fica restrita aos próprios médicos, sendo que nem eles podem ter acesso à identidade civil do doador, tão somente à sua identificação genética. Mas, como eu disse, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que pode ser derrubada a qualquer momento, seja através de uma lei, seja por meio do julgamento que venha a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Este debate ainda não chegou ao STF. E como estamos diante de direitos sensíveis de cunho constitucional, será o STF que dará a última palavra sobre o assunto. Vamos então aguardar. Enquanto isso, aproveita para deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre este debate. Espero que tenham gostado do conteúdo e deixem o seu joinha. Muito obrigada a todos e até a próxima. Um grande abraço e um beijo!